Olá, eu sou Márcio Lazarotto, eu sou professor e doutor em Química Orgânica. Estamos em nosso curso de Fundamentos de Química Orgânica. E a aula de hoje é sobre o ciclohexano, as conformações do ciclohexano e de alguns dos seus derivados. A aula de hoje é sobre o ciclohexano e seus derivados. Eu escolhi fazer uma aula específica para anéis de 6 devido à complexidade estrutural e dinâmica desses compostos. Na aula anterior estudamos a estrutura, a conformação e a estabilidade relativa de ciclos. Vimos para 3, 4 e 5 átomos de carbono que se aproximam da planaridade e que ciclos de 3 são menos estáveis do que ciclos de 4, menos estáveis do que ciclos de 5, menos estáveis do que ciclos de 6. E mostramos que essa estabilidade pode ser relacionada com o ângulo interno. No ciclo de 6, este ângulo interno se aproxima mais do ângulo do carbono tetraédrico. Aliás, é exatamente o ângulo do carbono tetraédrico sp3. No ciclo de 5 é muito próximo e nos ciclos de 3 e 4 já está bem mais distante deste ângulo de 109,5. Nesta aula vamos falar sobre o ciclo de 6. Aqui eu quero mostrar algumas formas de visualizar e representar o ciclo de 6. Aqui, o ciclo de 6, apenas os carbonos. Então ele tem a estrutura tridimensional. Esses dois aqui estão para frente. Esses dois aqui estão no mesmo plano, nas posições distais, e esses dois, ligados aqui entre si, estão para trás. Alguns chamam esta conformação, que é a conformação mais estável do ciclohexano, de conformação cadeira. Parece uma cadeira de praia, talvez. Então vamos usar essa terminologia aqui para representar essa conformação do ciclohexano, como conformação cadeira. Aqui vamos ver essa conformação agora de cima. Então aqui, quando olhamos de cima, estes 6 átomos de carbono parecem estar no plano, mas não estão. Por exemplo, esse CH2 está para cima, esse CH2 aqui está para baixo. E esses 4 aqui, sim, esses 4 se encontram no mesmo plano. E aí vemos assim, de cima, 3 átomos de hidrogênio apontando para cima. Vamos chamar esses 3 átomos de hidrogênio para cima de hidrogênios axiais. Olhando de cima também vemos 6 átomos de hidrogênio, aqui essas ligações carbono-hidrogênio, saindo para fora desse plano aqui. Vamos chamar esses aqui de hidrogênios equatoriais, mas não são os hidrogênios, são as posições que eles ocupam situados como que num equador da molécula, algo que passa pelo meio da molécula. Agora faltam 3 átomos de hidrogênio, o hexano é C6H12, 3 mais 6, 9, cadê os outros 3? Estão do lado de baixo, estão neste e neste átomo de carbono apontando para baixo. Então também são hidrogênios axiais. Se imaginarmos um eixo passando pelo centro do ciclohexano, nós vamos ter 3 para cima, 3 para baixo, alinhados por esse centro que passa pelo meio do ciclohexano. Então, eles são chamados de hidrogênios axiais. E agora, a visão cadeira, só que colocando os átomos de hidrogênio. Então, aqui os 3 hidrogênios axiais para cima, 3 hidrogênios axiais para baixo e os 6 hidrogênios equatoriais. Agora aqui uma outra forma de representar essa conformação cadeira. Então, fazemos as ligações carbono-carbono, essas aqui estão para frente desse plano e essa aqui está para trás. Aqui tem uma outra forma possível de representar
o ciclohexano, que é a forma chamada de barco. Esses dois CH2 aqui, distais, esses dois CH2 estão para cima. Então ele faz como que uma concavidade. Aí ele é chamado de ciclohexano barco. Na verdade, é uma conformação do ciclohexano. Ele se encontra em diversas conformações, sendo que essas duas, elas representam uma a conformação de maior estabilidade e a barco uma conformação de menor estabilidade. Vamos ter conformação, por exemplo, intermediária, como a do barco torcido, que é quando esse movimento de abaixar e levantar os grupos CH2 está se iniciando. Então, a conformação barco ela é menos estável devido à posição relativa das ligações carbono-hidrogênio e dessa proximidade dessas ligações carbono-hidrogênio no espaço. Aqui nós temos a representação da conformação cadeira do tipo Newman. Agora vamos olhar as ligações carbono-carbono no eixo e colocar as ligações carbono-carbono que unem esses eixos, aqui e aqui, e aí a posição dos átomos de hidrogênio. Veja, as ligações carbono-carbono estão em gauche, lembrando do butano de 2 aulas passadas. E as ligações carbono-hidrogênio, elas estão na forma estrela, que é a forma mais estável no caso do etano e do butano. Essa conformação da cadeia apresenta as ligações carbono-carbono em gauche. Agora vamos olhar para a conformação barco, representando Newman aqui e aqui. Vemos aqui as ligações carbono-carbono, carbono-carbono, essas ligações carbono-carbono que unem essas duas ligações. E agora estas ligações estão em sim. Esta ligação carbono-carbono com essa ligação carbono-carbono de trás e esta com esta. Isso introduz uma desestabilização por causa da proximidade desse CH2 com o CH2 de trás. E também leva ao alinhamento das ligações carbono-hidrogênio no espaço. E vimos que isso leva a uma desestabilização. Mas um ponto interessante dessa conformação cadeira é que ela não é estática, ela é dinâmica. Essas ligações carbono-carbono, elas já têm mobilidade suficiente para mover para cima e para baixo. E quando ocorre esse movimento, ela passa de uma conformação cadeira para uma conformação semicadeira, uma conformação barco, e passa para outra cadeira em que um outro CH2 se levanta. Aqui nós temos a conformação do ciclohexano, indicando a posição dos hidrogênios. Alguns estão em posição axial para cima, esses 3 aqui, 3 estão em posição axial para baixo e 6 estão nas posições equatoriais. Nesta conformação cadeira, este grupo CH2 aqui, esse metileno, ele pode subir. E quando ele faz esse movimento, ele passa para a conformação barco. Quando ele está na conformação barco, que é menos estável, agora esse grupo pode descer, e aí vamos ter uma conformação cadeira com as posições do CH2 invertidas. E isso pode ocorrer para todos os CH2. Então, a molécula do ciclohexano, ela está em constante movimento. Uma prova desse movimento é este espectro de ressonância magnética nuclear. Nós ainda não estudamos essa parte de espectroscopia, mas eu gostaria de mostrar esse espectro porque ele revela algo sobre a natureza do movimento do ciclohexano. O espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, ele
tira uma foto com um tempo de exposição relativamente longo, da ordem do 10º de segundo, da posição do átomo de hidrogênio. Quando esse espectro é feito a menos 49 graus centígrados, aparece apenas um pico referente à posição do hidrogênio. Isso quer dizer o seguinte: todos esses hidrogênios aqui aparecem como equivalentes. Mas nós vamos ver que, na verdade, essa é como que uma foto borrada da posição dos átomos de hidrogênio. O tempo de exposição do RMN é relativamente longo quando comparado aos movimentos moleculares. É como se tirasse uma foto de uma avenida movimentada com a objetiva da câmera aberta por muito tempo. O que se vê as luzes dos carros como contínuas. Os carros estão se movimentando e deixando aquele rastro de luz. E aí a câmera pega este feixe de luz contínuo. Agora, de menos 60 para menos 63 graus centígrados, já aparece como passando de um sinal de hidrogênio para 2 sinais de hidrogênio. E a menos 89 graus centígrados fica claro que existem 2 tipos de hidrogênio diferentes. O que acontece é que, com a diminuição da temperatura, existe menos energia para o ambiente fornecer para a molécula fazer este movimento de subida e descida desses grupos CH2. Ele se torna mais lento. E aí, quando abre a objetiva do RMN para tirar a fotografia dos hidrogênios da molécula, ele vê que os hidrogênios axiais e equatoriais são diferentes entre si. Tem o sinal correspondente aos 6 hidrogênios axiais e o sinal correspondente aos 6 hidrogênios equatoriais, que aparecem agora como 2 picos distintos. No caso do ciclohexano, temos apenas átomos de hidrogênio ligados aos carbonos. E se o hidrogênio está para cima ou para baixo ou na posição equatorial, tem pouca importância. Agora vamos ver quando, ao invés de um átomo de hidrogênio, nós temos um outro grupo. Por exemplo, metilciclohexano. Tira o hidrogênio e bota um CH3. E aí, este grupo CH3, ele pode estar nessas 2 posições, ou CH3 na posição equatorial, ou CH3 na posição axial. E aqui temos o ciclohexano com outras representações. Aqui como canudinhos aqui representando as ligações, e aqui no modelo Space Filling, em que ele representa o volume ocupado pelos grupos. Quando o CH3 está em equatorial, esse CH3 ele aponta para fora e ocupa menos espaço do que quando o CH3 está na posição axial. Quando ele está na posição axial, ele se aproxima desses átomos de hidrogênio que também estão em posições axiais, seja para cima ou para baixo. Então ele se aproxima dos 2 outros átomos de hidrogênio. Nós temos uma repulsão entre as camadas eletrônicas externas do grupo CH3 e do hidrogênio no espaço. Este CH3 funciona como um guarda-chuva, que ele se abre e começa a se aproximar desses outros átomos de hidrogênio aqui, e aí eles meio que se chocam no espaço. Ocorre uma repulsão entre essas nuvens eletrônicas e desestabiliza esta conformação, que é a conformação com o CH3 em axial. Então, aqui no modelo Space Filling, dá para ver melhor essa aproximação entre os orbitais do CH3 e dos átomos de hidrogênio. A conclusão é:
A posição mais favorável para o CH3 é quando ele fica na posição equatorial. Existe uma diferença de energia entre esta conformação e esta conformação. E essa diferença de energia é atribuída à repulsão quando o grupo está na posição axial. Se a questão envolve a repulsão, então seria de se esperar que grupos maiores tivessem maior repulsão e fosse menos favorecido quando ele ficasse na posição axial. Vamos ver. Primeiro, existe o equilíbrio quando um grupo R está na posição equatorial e na posição axial. Este equilíbrio vai favorecer o grupo R, mais volumoso que o hidrogênio, na posição equatorial. Esse favorecimento se deve a uma diferença de energia entre a conformação que o R está em axial e a conformação que o R está em equatorial. Vamos chamar essa diferença aqui de A, que é como ele é representado na maior parte dos livros. A é a diferença de energia quando o grupo está em axial e o grupo está em equatorial. Quando o grupo está em axial, tem maior energia do que quando está em equatorial. Essa diferença de energia é positiva e quanto maior esta diferença de energia, maior será a preferência para o grupo R ficar em equatorial. Para o CH3, que vimos anteriormente, essa diferença de energia é 1,74 kcal por mol, ou 7,3 kJ por mol. Você pode achar estranho que a diferença de energia do grupo etil é praticamente a mesma do grupo metil, do CH2CH3 e do CH3. O que acontece? Para explicar isso, é necessário tentar visualizar o que acontece quando eu tenho o grupo CH3 e quando eu tenho o grupo CH2CH3. Quando eu tenho o grupo CH3, eu tenho os 3 átomos de hidrogênio para cima. E eles vão se aproximar dos hidrogênios em axial do outro lado. Agora, quando eu tenho o etil, um desses hidrogênios saiu e entrou o CH3, então eu tenho o grupo etil. Só que não existe um ganho de repulsão muito grande quando saiu esse hidrogênio e entrou o CH3. Por quê? Porque esse CH3 agora ele vai apontar para fora e não para dentro. Então não ocorre um ganho importante em termos de energia de repulsão. E aí quando passa para isopropil, que é CH3,2, agora eu estou substituindo 2 átomos de hidrogênio do CH3 por 2 grupos CH3. Aí sim, aí eu já começo a ter uma repulsão um pouco maior. E ele passa de 1,75 para 2,14. Porém, quando agora eu passo de CH3 para o terbutil, que é esses 3 CH3 também são 13 guarda-chuvas e abrem ainda mais, aí sim, aí a repulsão aumenta para 4,9. O grupo terbutil, ele praticamente congela o ciclo hexano de forma que o terbutil fique em equatorial e não em axial. Essa diferença de energia já é bastante grande e leva a considerar que o grupo terbutil está praticamente todo em equatorial. A conformação do terbutil ciclohexano ainda não é totalmente congelada, ele tem um movimento, mas leva a um grande favorecimento da conformação em que o terbutil fica em equatorial. Quando o grupo é o fenil, C6H5, do benzeno, 2,7. Então, ele exerce um efeito menor do que o terbutil, porque o fenil ele é, digamos assim, magrinho, ele não abre tanto nas 3 direções. O grupo H já é 0,95, ou seja, o efeito é menor
do que o grupo CH3, o grupo NH2 1,4 e o grupo OCH3 também ele tem um efeito 0,75. Agora, com esses valores da tabela, é possível estimar a diferença para ciclohexanos que tem mais que um substituinte. Por exemplo, esse aqui que tem o grupo CH3, metil, e o grupo fenil. Os dois estão em posição cis. Quando o fenil está em equatorial, ele acrescenta 0 quilocaloria por mol de energia. Mas quando a metila está em axial, acrescenta 1,74. Vamos colocar o acréscimo de energia como 1,74. Quando o fenil está em axial, a metila está em equatorial, continua cis, continuam os dois do mesmo lado, e aí nós temos 2,7 quilocalorias para essa conformação. Nós temos praticamente aqui 0,96 quilocalorias por mol de diferença, sendo que esta aqui é a menos estável. Quando está em jogo o terbutil e o metil em axial, você pode consultar ali a tabela e calcular essa diferença de energia. Podemos imaginar que o grupo terbutil prefere ficar em equatorial. A gente diz prefere, mas na verdade se refere à questão da estabilidade. A molécula nesta conformação é mais estável do que a molécula nesta conformação em que o terbutil está em axial. Você pode calcular a diferença de energia entre essas duas conformações. O estudo das conformações do ciclohexano tem consequências importantes sobre a conformação de algumas biomoléculas. Por exemplo, o caso da glicose. Aqui tem a glicose na forma aberta. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6. Porém, a glicose está em equilíbrio com a forma fechada, em que o grupo OH ligado ao carbono 5 se liga ao C-O do carbono 1. Só que existem duas formas de ocorrer essa ligação. O C-O é planar. Uma delas é quando esse OH vem por cima e outra quando o OH vem por baixo. Isso não teria nenhuma importância em uma molécula sem carbonos assimétricos. Mas na molécula de glicose, que tem 4 carbonos assimétricos, essa entrada por cima ou por baixo vai gerar mais um carbono assimétrico em C1. Se ele vem por baixo, esse OH, esse novo OH que vai ser formado aqui, certo? Ele vai ficar para cima. Se ele vem por cima, ele vai ficar por baixo. E isso vai ter uma interação com os outros grupos OH dos carbonos assimétricos da molécula. Aqui nós temos o OH de C5. Quando ele vem por cima, ele vai formar esta conformação da glicose na forma cíclica, que nós vamos chamar de alfa-D-glicopiranose. E aqui a diferenciação está no alfa. Então, aqui esse grupo OH está axial na forma alfa. Quando esse OH vem por baixo, esse OH aqui sobe, e aqui vai formar a nova ligação, e aí essa aqui é a forma beta, beta-D-glicopiranose, alfa e beta-D-glicopiranose. Isso não teria, eventualmente, nenhuma grande diferença sobre as propriedades. Elas três estão em equilíbrio. Se eu coloco a glicose em uma solução, elas vão estar em equilíbrio e eu vou ter uma distribuição entre elas. Nessa distribuição, a forma em maior quantidade é a forma beta, em que este OH aqui está em equatorial. Quem manda, na verdade, na conformação
é esse grupo CH2OH de C6. É o grupo mais volumoso. Então, esse CH2OH fica em equatorial. E aí, os outros grupos, eles vão adotar as conformações. O interessante é que, na disposição dos grupos OH da glicose, esses OHs estão em equatorial, todos eles. Só esse aqui é que não está definido, se ele fica em equatorial ou em axial. Então, na forma beta, esse OH também fica em equatorial. E aqui na forma alfa, o CH2OH está em equatorial, 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 e agora aqui fica em axial. Então, essa forma aqui é a preferida. Ela está em torno de 65% e essa aqui em 35%, aproximadamente. Sendo que a glicose, na forma aberta, é por volta de 0,1%. Isso não teria nenhuma grande diferença, porque seria apenas um equilíbrio. Porém, quando ocorre a polimerização da glicose, nós vamos ter diferentes polímeros a partir dessas duas conformações. Quando a forma alfa polimeriza, ela vai formar este polímero aqui, em que as ligações CO estão em axial. Quando esta forma beta polimeriza, vão formar estas ligações, em que as ligações carbono-oxigênio aqui, que unem as unidades de glicose, ela está em equatorial. Aí nós vamos ter diferenças na conformação do polímero. O polímero da forma alfa, ele cresce como uma hélice. Essa hélice e um espaço aqui dentro. Quando a forma beta polimeriza, ela polimeriza como uma fibra. O amido é a forma que o vegetal acumula a glicose para uso posterior ou para que a geração seguinte tenha alimento. Então, as sementes de vegetais, como o milho, o arroz, o trigo, a batata, são ricos em amido. Os animais também guardam glicose para consumo posterior, na forma de glicogênio, que pode estar no fígado ou no músculo. Então, amido e glicogênio são polímeros de alfa-glicose. Já o polímero da beta é a celulose. A celulose se desenvolve na forma de fibras e os vegetais usam a glicose também para tecidos estruturais, em que ela vai dar suporte para o crescimento do vegetal. Nós não somos capazes de digerir celulose, não adianta fazer sopa de papelão. Alguns desses animais são o cupim, herbívoros e o koala. Mas, na verdade, quem faz a digestão da celulose não são os animais, mas sim bactérias que vivem no intestino desses animais e são capazes de quebrar as ligações beta-glicosídicas e liberar a glicose. O koala é um animal muito fofinho que vive lá na parte alta dos eucaliptos da Austrália. Só que o koala, recém-nascido, um dia vai desmamar e vai precisar também ele se alimentar das folhas de eucalipto. Só que ele não tem essas bactérias no seu intestino. Como é que ele faz para adquirir essas bactérias? Ele come as fezes da mãe, para que aí as bactérias entrem dentro do intestino dele e aí ocorra essa liberação da glicose. E aí o koala vai ficar bem alimentado. E por aqui terminamos a aula de hoje sobre conformação, estrutura e energia do ciclohexano e derivados. E terminamos também esse módulo sobre estrutura de moléculas orgânicas. Se gostou, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal Química Orgânica Visual. Até a próxima!